base dos direitos humanos se questionam qual seria a real base dos direitos humanos. Tem duas correntes, que é positivismo e justnaturalismo. Se você vê na sua prova deísmo ou outro ismo, ignore, porque no fato o que vai questionar o fundamento dos direitos humanos são justamente essas duas correntes, positivismo e justnaturalismo. Para os positivistas, os direitos humanos podem ser considerados como tais a partir do momento em que eles são mencionados em um tratado internacional ou um costume. Porque o costume também é obrigatório. O costume não é menos do que o tratado, ele está no mesmo patamar que o tratado internacional. O costume nada mais é do que uma norma internacional não positivada, não escrita, contudo que é uma prática reiterada em que há consciência da sua obrigatoriedade. Temos então o costume internacional. Para os positivistas, a partir do momento em que uma norma se torna um costume internacional ou um tratado internacional, ela tem obrigatoriedade. Logo, para a corrente positivista, é essencial que, para que seja considerado um direito humano, esse direito esteja já positivado em um tratado internacional ou então em um costume. Para os justnaturalistas, a situação é diferente. Não é essencial que para que um direito humano seja reconhecido como tal, esteja positivado, pois a positivação em uma declaração, a obrigatoriedade por meio de um costume, é mera consequência declaratória de um direito já pré-existente. Essa é a corrente justnaturalista. Para o justnaturalista, o direito humano já pré-existe a convenção. Então, essas duas correntes são as que vão fundamentar a existência dos direitos humanos. Se em sua prova você vê outras correntes que não sejam essas duas, já descarte as questões. Porque, no caso, ou vai ser a corrente positivista que vai fundamentar, ou então a justnaturalista. Simone, e entre elas, qual é a que de fato vai fundamentar os direitos humanos? Não existe uma resposta concreta. Tanto que tem autores que vão fundamentar com base no positivismo e outros no justnaturalismo. Então, nesse caso, é importante apenas que você saiba para a sua prova a diferença entre o positivismo e a corrente justnaturalista em matéria de direitos humanos. Para os positivistas, os direitos humanos começam a ser exigíveis a partir do momento em que ele está positivado, mencionado, escrito em uma norma como um tratado internacional ou se tornado obrigatória por meio do costume internacional. Enquanto que, no caso, a justnaturalista entende que o direito pré-existe à norma internacional. Ou seja, o direito independe da norma internacional. Ele já existe pelo simples fato daquela pessoa humana ter existência como pessoa e que a declaração, a inscrição, a positivação em uma norma internacional é algo meramente declaratório. Quando a gente fala sobre a tríade global em matéria de proteção aos direitos humanos, a gente está falando basicamente sobre 3 documentos, até porque o próprio nome tríade, né, já dá essa impressão. Mas antes de chegar na tríade, um passo muito importante em matéria de positivação dos direitos humanos foi a Carta de São Francisco, de 1945, mais conhecida como Carta da ONU. No caso, a ONU ela surgiu sob os escombros da Segunda Guerra Mundial. Porque a Sociedade das Nações, que eu brinco falando que é a mãe da ONU, que foi a antecessora da ONU, nasceu em um período, nasceu e morreu no entre guerras, nasceu no fim da Primeira Guerra Mundial, finalizando na época da Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, a Sociedade das Nações tinha alguns defeitos que a ONU não continha. A Sociedade das Nações tomava decisões por consenso. Gente,
Se até mesmo dentro de casa é difícil você conseguir um consenso entre seus irmãos que foram criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, imagina quando se fala de países com culturas completamente diferentes, continentes diferentes, pensamentos opostos, é impossível chegar ao consenso. Então a Sociedade das Nações ela não conseguia caminhar, ela não conseguia resolver problemas, afinal de contas, basicamente, por todas as decisões serem tomadas no consenso, qualquer um ali que votasse não, a resolução não ia para frente. Todo mundo ali tinha direito de veto, praticamente. E a Sociedade das Nações ela não conseguiu impor o desarmamento para os estados, a ponto do fato de que, apesar dela ter nascido do final da Primeira Guerra Mundial, já reconhecendo a importância de haver uma organização acima dos estados, ela não conseguiu ser forte o suficiente para impedir a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse caso, a Carta da ONU fez com que houvesse uma mudança de pensamento em questão. A ONU não abre mão do uso da força se for preciso. Tanto que existe o quê? As missões de paz da ONU. A ONU não tem um exército próprio, mas se for preciso, ela pega contingente de países membros da ONU para usar a sua força se for preciso. E a Carta de São Francisco, pela primeira vez, enunciou o dever dos estados de resguardar os direitos humanos da pessoa. Ela apenas não enumerou quais seriam os direitos humanos daquela pessoa, ela nem sequer mencionou, só falou que os estados de fato deveriam resguardar esses direitos em seu preâmbulo. Entre os artigos 55 e 56 da Carta da ONU, você vê essa menção genérica, mas isso foi complementado por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi o objeto da nossa questão 1. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe um catálogo de direitos humanos que deveriam ser respeitados pelos estados. Ali você vê liberdade de consciência, liberdade de expressão, direito à vida. Não aboliu a pena de morte, tá? Desde já deixando isso bem claro. A DUDH não proíbe a pena de morte. Ela apenas menciona que a vida é um direito a ser resguardado, que dela ninguém pode ser arbitrariamente privado. O arbitrariamente privado se relaciona a ser privado contra o que a lei determina, e que os países que já aboliram a pena de morte não voltem a ter pena de morte, mas os que já têm, que mantenha para os crimes mais graves. Ela não aboliu a pena de morte. Isso é um erro muito comum nos alunos que vão fazer concurso público. Dizer que a DUDH proibiu a pena de morte. Nem a Convenção Americana proibiu a pena de morte, por exemplo. E aí, nesse caso, você pode verificar um avanço em relação à Carta da ONU e à DUDH. Porque a Carta da ONU fez o quê? Trouxe uma menção aos direitos humanos, que os estados deveriam resguardá-los, mas foi justamente a DUDH que enumerou o rol de direitos. Contudo, ela não trouxe nenhum mecanismo de proteção aos direitos humanos de fato, e isso foi complementado por meio de 2 pactos, tá? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966. Esses pactos trouxeram um rol. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos criou uma parte relacionada ao monitoramento desses direitos, e o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Educacionais e Culturais já trouxe um rol de direitos desse nível. Entretanto, já adiantando, ela não trouxe um mecanismo de proteção desses direitos, porque os estados sempre foram um tanto reticentes em matéria de proporcionar uma proteção a esse tipo de direito. E isso a gente vai verificar nessa aula ainda, quando eu começar a falar sobre as gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Então, voltando aqui para o nosso quadro, nós temos a tríade global em matéria de proteção aos direitos humanos, que é formado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos, Sociais e Culturais.
Então, nesse caso, nós temos esses 3 documentos que formam a tríade. Mas, Simone, eu já ouvi falar sobre vários outros documentos, com certeza. Existem vários outros documentos específicos. Esses aqui formam a tríade de uma forma genérica, trazendo um rol de direitos que são protegidos pelo mundo. Agora, no caso, em relação a outros documentos, tá? A outras convenções, nós temos convenção específica contra a tortura, contra a discriminação à mulher, contra a favor das crianças, ou seja, temos vários tratados internacionais específicos que vão tutelar direitos de forma específica. Agora, no âmbito regional, nós temos outros direitos, outras convenções. E no caso, a nossa principal é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Perceba que no caso, nós temos o âmbito de proteção relacionado à tríade global. Contudo, no caso, em relação aos direitos em âmbito regional, nós temos uma proteção diferenciada. E isso já é um passo importantíssimo, porque o que a gente não tem a um nível global, nós temos a nível regional, que é o quê? A instalação de um tribunal internacional protetivo a direitos humanos. E nesse caso, você vai verificar que nos sistemas regionais existem as cortes internacionais de proteção aos direitos humanos. No sistema europeu, nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos. No caso do sistema europeu, a gente tem uma diferença. Cadê a Comissão Europeia? A Comissão Europeia foi extinta. Ela foi extinta e o indivíduo tem direito de acessar diretamente a Corte. E no caso, o indivíduo pode acessar diretamente a Corte Europeia de Direitos Humanos, coisa que não acontece no sistema interamericano de direitos humanos. No sistema europeu, o indivíduo ele peticiona perante a Corte. A própria Corte Europeia faz a admissibilidade, verifica a admissibilidade daquela petição e vê se ela vai prosseguir ser julgada ou não. Aqui no sistema interamericano de direitos humanos, nós temos a comissão e nós temos a Corte Interamericana. E nesse caso, quem vai verificar os requisitos de admissibilidade de uma petição feita por indivíduos, grupo de indivíduos, às vezes até pelos próprios estados, o que é bem raro, diga-se de passagem, um estado processar o outro, é muito mais comum o indivíduo processar o estado, vai verificar os requisitos de admissibilidade e então, no caso, vai prosseguir o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, por fim, no âmbito africano, esse é o sistema mais recente. Temos a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos e o Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos. Ou seja, o que a gente não tem ainda em âmbito global, não sei se vai ter, eu acredito que sim, o direito internacional está sempre em movimento, mas o que a gente ainda não tem em âmbito global, a gente tem em âmbito regional, que é a possibilidade do indivíduo acessar uma corte para que ela venha a obter uma resposta jurisdicional do Estado, de uma corte, obrigando o Estado a reparar determinado direito humano violado. Ah, Simone, mas a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, que tem alcance global a princípio, não contam? A Corte Internacional de Justiça, ela não vai analisar casos de direitos humanos relacionados às pessoas. Ou seja, a pessoa, o indivíduo, não tem nenhum acesso à Corte Internacional de Justiça. Geralmente, ela vai processar Estado contra Estado, a demanda é interestatal, e o Tribunal Penal Internacional, ela não processa Estado. O Tribunal Penal Internacional processa pessoas acima de 18 anos que veio a cometer algum crime de guerra contra a humanidade, genocídio e crime de agressão. Esses são os 4 crimes que são previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E aí sim, no caso, se algum indivíduo, Estado, se sentir lesado,
essa pessoa pode vir a procurar o TPI e aí iniciar uma demanda que vai ser entre o Estado, entre a pessoa e tendo como réu uma pessoa, nunca um Estado. Então, ainda não temos um tribunal internacional que abranja justamente uma relação jurídica entre a pessoa e o Estado em matéria de direitos humanos, mas nós temos sim em âmbito regional. Ainda não temos na Ásia, e com isso temos no máximo na Ásia, em matéria de proteção aos direitos humanos, a Carta Árabe de Direitos Humanos, que tem um forte conteúdo islâmico, mas para o nosso caso, a gente vai utilizar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Simone, eu posso processar perante a Corte Europeia de Direitos Humanos? Pode, desde que você tenha seu direito humano violado em algum país que seja de jurisdição europeia. No caso, se eu sofri se meus direitos humanos foram aviltados na Espanha e a Espanha nada faz, eu posso muito bem acionar a Corte Europeia de Direitos Humanos. Por quê? Porque direitos humanos independem da sua nacionalidade e qualquer país ou estado tem que proteger os seus direitos humanos. Daí que eu, brasileira, latino-americana, posso muito bem vir acionar algum país europeu que violou os meus direitos humanos, caso o país europeu não tenha sido... Oi, pode falar. Caso não tenha sido... Opa, o Leandro tem uma dúvida. Estou só aqui esperando a dúvida do aluno Leandro, que daqui a pouco ele vai escrever. Gente, eu sei como é que é isso. Quando a gente fala, tem uma dúvida, e a gente vai escrevendo, às vezes demora um pouquinho. Então, nesse ponto, eu posso muito bem vir acionar a Corte Europeia de Direitos Humanos. O europeu aqui no Brasil que sofreu uma violência aos direitos humanos pode muito bem vir acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Claro, não diretamente como isso acontece na Europa, mas por meio da Comissão Americana de Direitos Humanos. Então, seguindo para o próximo slide.